Então todos os apóstolos, todos os profetas escreviam isso. As estrelas caem, os do céu serão abalados, então verá o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Marcos capítulo 13, versículo 24 até o 27. Então o Filho do Homem virá sobre as nuvens com grande poder e glória. Enviará os seus anjos, juntando os seus escolhidos desde o quatro ventos exterminados da terra. Então isso é o arrebatamento, pode ler. Jesus vem, essa é a vinda de Jesus que manda os anjos buscar os seus escolhidos do quatro cantos da terra. Então a Bíblia está falando claro, antes, durante, não, a Bíblia fala logo depois. Então haverá sinais do sol, angústias, perplexos, bramido do mar, Lucas 21 e 27. Homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que vai vir sobre o mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Então você veja que tudo isso vem, o anticristo causa, e vem Jesus, uma única vinda. E o profeta Zacarias fala: fugireis dos vales dos montes, 14:5. Chegará até Azel, fugireis diante do terremoto de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, com todos os santos contigo. Os anjos vai vir resbatar. E o Senhor será rei sobre toda a terra, e um será o Senhor, e um será o seu nome. Então tudo encaixa. 1 Tessalonicenses 5:2. Porque vós sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Então muitos não estão esperando, porque quando dizer paz e segurança, vem repentina destruição, como a quem está grávida com dores de parto, de modo nenhum escaparão. Vós não deve se mover o vosso entendimento, nem perturbar por espírito, por palavra, por espírito, como de nós, como o dia de Deus, o dia de Cristo estivesse perto. De maneira ninguém vos engane, porque a vinda de Jesus não será assim. Antes vem a apostasia e manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Então não deixe enganar que Jesus só vai vir depois que o anticristo for revelado e morto na sua vida, que fala: então será revelado o iníquo, ao qual o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então está encaixado. Esse cujo, ele está falando do anticristo, é a eficácia de Satanás e sua vinda, com poder e prodígio de mentira. Então, se você ler no livro de Apocalipse, é uma única vinda, é a mesma vinda de Mateus, é a mesma vinda de Lucas, de Marcos, de Tessalonicenses, é uma única vinda de Jesus, depois da grande tribulação, para destruir o anticristo e implantar o seu reino milenar aqui. Então no capítulo 19 fala: vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que está sentado no cavalo e seu exército. Ou seja, Jesus, ele está querendo lutar contra Jesus, não vai vencer. No capítulo 19, verso 20 fala: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fazia o sinal, que enganou, e aqueles que receberam o sinal da besta e adorou a sua imagem. Esses dois foram lançados no lago de fogo ardente, vivo. Então a besta, o falso profeta, vai ser lançado vivo no lago de fogo. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca do que está assentado, e todas as aves se fartarão das suas carnes, que é a grande ceia do Senhor ali, comendo a carne de homens, de reis e de tudo. Então está preparado a ceia do Senhor, a ira, o dia da vingança contra os ímpios e os poderes das trevas deste mundo. Então a vinda de Jesus vai ser depois da grande tribulação, entendeu? Não igual muitos estão imaginando que é antes, entendeu? E fazem filme, fazem coisas, e aí nada disso. Então o capítulo de Lucas 21, 27 fala: então virá o Filho do Homem numa nuvem, com poder e glória. Então da mesma forma que Jesus subiu, lá em Atos está falando que ele vai descer com grande poder e glória. Olha, essas coisas começando a acontecer, olha para cima, levantai as vossas cabeças, porque está próximo a vossa redenção. Assim também, quando vê acontecer essas coisas, sabei que o reino do Senhor está perto. Então o reino do Senhor está perto nesses tempos do fim, como diz as Escrituras Sagradas. Mateus 24, 29 fala: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão e as potências do céu serão abaladas. Então, olha bem, logo depois da grande tribulação, então virá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Versículo 24, 31 de Mateus. E ele enviará os seus anjos com
clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma extremidade ou de outra. Então veja, se esses escolhidos não é a igreja sim, que depois da grande tribulação, da aflição, quando o 7º anjo trocar a última trombeta, então vai cumprir o segredo de Deus. Então Jesus vem e rebate o seu povo, os seus escolhidos. O Apocalipse 11:15 fala: o 7º anjo tocou a trombeta e houve grandes sinais e vozes, e diz: o reino desse mundo veio a ser do Senhor e do seu Cristo, e reinará para todo sempre. Então é isso que vai acontecer. Jesus vai vir uma única vez, destruindo o reino do anticristo, prendendo Satanás por 1000 anos e reinando aqui durante 1000 anos o reino milenar. Então está claro a Bíblia, né, que a igreja não vai para o céu, mas vai ficar aqui reinando com Jesus 1000 anos, que é o milênio, enquanto Satanás será preso. Está escrito isso na Bíblia, e está escrito que os 24 anciãos assentados no capítulo 11, verso 16, em seu trono diante prostra, dizendo e adorando Deus, dizendo, no verso 17: graças te damos, Senhor Deus poderoso, que era e que há de vir, e tomaste o teu grande poder e reinaste. Então Jesus vai vir cá para reinar durante 1000 anos, vai reinar aqui nessa terra. E aí todos eles falam: te damos graça porque passasse a reinar. Então Deus vai reinar, é o que Apocalipse fala, e Zacarias 14:9. Um será o Senhor e um será o seu nome, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Então agora Jesus vai ser rei sobre toda a terra durante 1000 anos. E aí no Apocalipse 11:18 fala: ira a nação, veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que seja julgado, o tempo de dar galardão aos profetas, aos teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, grande e pequeno, e tempo de destruir quem destruiu a terra. Então olha bem, tudo isso está escrito. Jesus vai dar o galardão aos santos, profetas do Velho Testamento, todos eles, e depois vai julgar os mortos. É só depois do milênio, no tempo do fim. Aí o Apocalipse capítulo 19:1 fala: todas essas coisas ouvi no céu um grande sinal, uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Então assim, tudo isso que a gente está lendo, eu estou lendo, estou comentando, é porque está escrito. Então Apocalipse 19:2: porque verdadeiro e justo são os seus juízos, julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então olha bem, né? Não é o judeu somente. Então olha bem, Jesus vem e vinga o sangue dos servos, que a falsa igreja do Apocalipse vem destruir os santos do Senhor. Aí está dizendo, Apocalipse 19:7: regozijamos, alegramos e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e sua esposa se aprontou. No 19:9 disse: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias e à boda do Cordeiro. E disse mais: essas palavras são verdadeiras. Então, de Deus, essas bodas é o encontro da igreja do Cordeiro com Cristo, a sua igreja, no arrebatamento, no encontro com Ele nos ares. Depois da grande tribulação, isso acontecerá, ele vindo para destruir o anticristo na grande tribulação, depois no final, e aí implantando o seu reino. É o que acontece. Apocalipse 19:11 fala: vendo um céu aberto, um cavalo branco que estava sentado sobre ele, fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No verso 17: um anjo que estava no sol clamou dizendo: todas as aves voam, vinde para a ceia do grande Deus. Então, para que comei a carne dos reis, dos cavalos, dos tributos, dos fortes, dos cavalos e dos que assentam sobre eles, a carne de todos os homens, livres, pequenos e grandes. Olha aí que é a ceia do Senhor, que as aves comerão a carne de todos esses que adoram a besta. Vi a besta e o rei da terra nos seus exércitos para guerrear aquele que estava sentado no cavalo e seu exército. A besta foi presa, o falso profeta que fazia o sinal, enganou, e aqueles que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, os dois foram lançados no lago que arde fogo e enxofre. Então vai ser isso, o anticristo vai, o homem iníquo, ser revelado, desfeito pela vinda da boca de Jesus no resplendor da sua vida, segundo Tessalonicenses 2:8. Então vão ser julgados aqueles que não creem na verdade, mas creem na mentira. Então vão ser exterminados. Então esse resumo que eu falei aí é isso. Jesus, ele vem para reinar durante 1000 anos. Enquanto isso,
Satanás estará preso. No capítulo 20 de Apocalipse 1 fala: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na mão, prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e amarrou ele por 1000 anos. E ele prendeu a serpente por 1000 anos, olha só. Enquanto isso, lançou-o no abismo, encerrou ali e pôs o selo, para não enganar mais as nações. Opa, peraí, tem nações aqui, ó, está escrito, para não enganar mais as nações até que os 1000 anos se acabem. Então tudo isso que eu estou pregando e falando aqui é a verdade. Jesus vai vir depois da grande tribulação, destruir o reino do anticristo e implantar o seu reino aqui por 1000 anos, enquanto Satanás está solto. Está solto não, está preso. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então aí depois de 1000 anos Jesus reinando aqui, que nós não vai falar sobre o reino milenar agora, mas só para você entender, nós estamos falando da grande tribulação e Jesus voltando na grande tribulação e a igreja passando pela grande tribulação. Então vi tronos, e aí importa que ele é solto, né? Vi tronos e assentou sobre ele, foi dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então quem vai ser degolado? Desde os apóstolos até o final da grande tribulação, pessoas que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Olha bem, medita agora no versículo 20, verso 4, se a igreja não está aqui. Vi tronos e foram dado o poder de julgar, vi as almas dos que foi degolado pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta. Olha só, as pessoas foram degoladas pelo testemunho de Jesus e que não adorou a besta. Então, por causa da palavra de Jesus, por causa do testemunho que deram, eles não adoraram a besta, eles foram degolados, eles foram mortos. Não adoraram a besta, nem a sua imagem, não recebeu o sinal nas suas testas e nas suas mãos. Viveram e reinaram com Jesus durante 1000 anos. Esses mortos aqui viveram e reinaram com Jesus, tiveram o prazer de viver na primeira ressurreição. Então veja, pessoas que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adorou a besta e nem a imagem. Esses foram judeus? Os judeus não aceitam Jesus, gente. Quem tem Jesus é a igreja, tanto composta, é claro, por judeus e por gentil. Mas, porém, essas pessoas que vão ser degoladas pela besta na grande tribulação é a igreja, é os santos do Senhor. Entendeu? Então me explica esse versículo aqui, mostra que é os judeus que vão ser degolados. A Bíblia não falou isso, falou: ó, esses que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela sua palavra, não adoraram a besta nem a sua imagem. A besta e a imagem está aqui, o anticristo está aqui? Não. Então essas pessoas aí que vão morrer é quem? É a igreja, os escolhidos, é os santos que vão passar pela grande tribulação. Então, mas os outros mortos não vão viver até que os 1000 anos se acabam. Esta é a primeira instrução, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, versículo 1, desde o 20, leia para você ver. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. São esses aqui, santo, está falando, é a igreja. Sobre esse não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão 1000 anos. Acabando 1000 anos, verso 7, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Está vendo que depois do arrebatamento, né, da grande tribulação, ainda vai ter nações aqui na terra, e Jesus vai reinar 1000 anos, e Satanás está preso, e depois Satanás é solto depois dos 1000 anos, para enganar as nações, está nos 4 cantos da terra. Aí Gog e Magog, cujo número é a areia do mar, para juntar eles em batalha. Então, aí diz: subiram sobre a largura da terra e cercou o arraial dos santos, que a igreja está com Jesus, e a cidade amada. E Deus desce fogo do céu e os devora. Apocalipse 20, 10. Então o diabo que os enganava, essas nações que estavam aqui sendo reinadas por Jesus durante 1000 anos, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então a besta e o falso profeta, 1000 anos antes, quando Jesus veio, no final da grande tribulação, destruiu o reino do anticristo, pegou a besta e o falso profeta e lançou no lago de fogo, pôs Satanás numa prisão, ele ficou preso 1000 anos, depois ele foi solto, enganou as nações, veio para a guerra Gog e Magog, né? Porque a do Magedon é a outra, é na época do anticristo, mas a Gog e Magog é aqui. Então juntou-se agora para tentar destruir Jesus e os seus santos. E aí desceu fogo do céu, e aí eles foram mortos, os exércitos do diabo, e o diabo foi jogado da onde? Lá no lago de fogo, onde está o falso profeta e a besta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esse é o fim. Aí sim, aí agora vem o fim de todas as coisas. Aí destruiu Satanás para sempre,
Aí vê um grande trono, Apocalipse 10, 20, quer dizer 11. Vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença da terra e o céu fugiu, não achando lugar para eles. Aí vi os mortos, aí sim, aí a ressurreição, né, que ressuscita para ser julgado. Aí os mortos, grandes e pequenos, estão diante do trono de Deus, abre os livros e abre o livro que é o livro da vida. Aí vai ver se o seu nome está lá no livro da vida ou não. Os mortos é julgado pelas coisas que está escrito nos livros, segundo as suas obras, cada um vai ser julgado. Aí olha também o livro da vida, vê se o seu nome está escrito lá no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação dos tempos. É claro que o nome daqueles que adoraram a besta, o nome deles não vai estar lá escrito no livro da vida não, tá? Já está falando isso a Bíblia. Então o mar dá os mortos que nele havia, o inferno dá os mortos que nele havia, e é julgado cada um segundo as suas obras. Então vai ser condenado segundo as suas obras. A igreja não é julgada mais, porque está sendo julgada agora. A igreja vai estar com Cristo Jesus julgando, certo? Então o Apocalipse diz: e a morte e o inferno foram lançados também no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. É isso. Então, se o nome seu não estiver no livro da vida, vai ser lançado lá no lago de fogo. Então veja, que serão aqui na terra, né, e não lá no céu esse julgamento, igual muitos pensam. Então, após 1000 anos, Satanás será solto, vai enganar pela última vez a nação, vai lutar contra Jesus e a igreja que reina em Jerusalém, como foi dito antes. Então Deus os vencerá, mandando fogo do céu, e vai lançar Satanás lá no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, que Jesus já tinha mandado eles para lá na sua vinda, quando veio e arrebatou o seu povo. Então, além disso, você pode ver que ninguém foi lá para o céu, morar no céu, como muitos pregam. Nós vamos morar para sempre aqui na terra, igual a Bíblia diz, a palavra diz. Então não seja enganado por ninguém, examine as escrituras, leia, releia, assiste esse vídeo várias vezes, né? Tem muitas coisas a ser falado, mas eu falei o básico. Então aqui algumas coisas que você vai entender o que vai acontecer depois no final. Salmo 37, 29 diz: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Por que eu estou dizendo isso? É porque foi Deus que disse, foi Deus que planejou para o homem a sua eterna morada aqui na terra, antes e depois do milênio e depois do fim de todas as coisas. Ninguém irá morar no céu. Vou dar pelo menos algumas razões bíblicas para te convencer que nós viveremos aqui para sempre. Existem várias teorias de uma recompensa dos santos, dos acontecimentos vindouros, sérias verdades essa afirmação. Seria verdade essas afirmações ou meras especulação do cristianismo? As mais conhecidas são: os 144 mil fiéis é uma elite que vai morar no céu, o restante da multidão fica na terra. O testemunho de Jeová fala isso. Após o rapto secreto, os salvos passarão 7 anos e meio no céu, depois voltarão aqui para reinar. Neste tempo reina o anticristo. A maioria das igrejas trinitarianas e muitos irmãos unicistas, 90% crê que é isso que diz. Para muitos, eu estou entre os 10% que não acreditam nisso. A igreja será levada para o céu e lá viver por 1000 anos, regressando à terra depois desse período. A terra fica vazia por 1000 anos. Os adventistas falam sobre isso. Os santos serão levados da terra para o céu no arrebatamento, e a terra, e lá passará a eternidade com Cristo e só será louvor. É a maioria dos crentes trinitarianos e muitos unicistas acreditam nisso. Nisso aqui por último, o santo vai ser levado da terra para o céu, arrebatado, e lá vai passar a eternidade com Cristo e só louvor. A maioria dos crentes e a maioria das igrejas ensina isso, mas não sabe que o que está escrito, que não é isso. Então, a morada dos santos é o céu, a nova Jerusalém, com rua de ouro e mar de cristal. Não comerão, não vai beber, e louvarão para sempre, não vai trabalhar e nunca mais vai faltar nada. É assim que a maioria justifica, que fala que Jesus foi para o céu preparar lugar para os crentes e depois vai levar eles para lá, igual conforme João 14, 2. Isso, muitas coisas nós ouvimos, mas será verdade esses ensinamentos? O céu como promessa ao salvo sempre foi aceito pela maioria das religiões sem questionamento. Ninguém dessas igrejas questiona os seus líderes, os seus pastores. No entanto, o que diria as escrituras?
Qual profeta, qual apóstolo, ao revelar o plano de Deus para a humanidade, apresentou tal promessa? Nenhum. Ao qual pregou, quem deles pregou que nós vamos morar no céu? Mas a Bíblia está escrito: o céu, segundo a Bíblia, é o trono de Deus e sede do seu governo. Lá moram os anjos e todas as criaturas celestiais, os 24 anciões, os 4 querubins e toda criatura e tudo que foi criado no céu. Agora a terra sim, a terra é destinada para a habitação dos homens, conforme diz as Escrituras Sagradas, que diz: sede benditos no Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 15 e 16, é o que está escrito. Estendeu os céus e deu a terra para os filhos dos homens habitar. Então, haja o que houver, Deus vai cumprir a risco os seus planos e sua vontade, independente da interpretação e de promessas religiosas. A Bíblia diz, está escrito: os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, 9. Então os mansos vão herdar o que? A terra, não é o céu. Então Adão poderia estar vivo até hoje, dominando todos os seres viventes, vivendo aqui na terra. Então, como ele pecou, aí a vida atualmente mudou. Desigualdade social, doenças incuráveis, guerra, destruição no meio ambiente são fruto dessa escolha. Logo grandes transtornos e transformação virá. O novo reino mudará tudo. Aqui será o nosso lar, dos remidos para sempre. Jesus vai modificar tudo. E eu vou mostrar algumas razões que o reino de Deus será aqui na terra. Como foi dito, Deus não deu o céu para os homens. O céu dos céus é do Senhor, mas a terra deu para os filhos dos homens. Salmo 115, 16. O céu é o trono, o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vão me edificar, diz o Senhor, e qual lugar para o meu repouso? Atos 7, 49. Na terra habitarão aqueles que esperam no Senhor, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Salmo 37, 9. Os justos herdarão a terra, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, 29. Então nós vamos habitar na terra para sempre. Jesus e o profeta Davi disse: os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, 5. Então a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não fala momento nenhum de nós herdarmos o céu, de ir morar no céu, mas sim fala de nós herdar a terra, morar na terra. Antes e depois da grande tribulação, como nós vemos, Jesus virá para reinar aqui para todo sempre. Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, 11. Os remidos por Cristo aqui reinarão, e para o nosso Deus o fizesse reis e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Apocalipse